Para a glória do nosso Deus, vamos ler hoje o Salmo 150 e concluindo aí mais a leitura de um livro bíblico, como nós temos lido a Bíblia já há alguns anos, capítulo por capítulo, todas as manhãs. Hoje nós vamos concluir o Salmo e amanhã a gente começa um outro livro bíblico. E na internet, lá no Facebook da Comunidade Evangélica Discípulos de Jesus, temos ali um link onde você entra e tem todas as leituras bíblicas nossas, pelo menos dos últimos 2 anos, talvez. Muitos livros da Bíblia já comentados, capítulo por capítulo, dessa maneira devocional, mas também aplicando, ainda que seja tentando ser bem resumido, por causa do nosso tempo. Vamos concluir hoje, então, os Salmos, lendo o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Os 5 últimos salmos começam e terminam com aleluia. E o Salmo 150 parece que ele resume tudo aquilo que os salmos tentam expressar das formas mais variadas. E a maioria das Bíblias coloca como título desse salmo a palavra doxologia, uma palavra que às vezes nós não conhecemos muito, mas tem a ver com a glória de Deus. A doxa, a palavra glória. Então, é uma maneira de estar glorificando ao Senhor. A dignidade ou a glória de Deus deve sempre ser reconhecida. Eu sempre digo isso, que não basta você falar ou você crer que Deus é digno de toda a glória, mas nós precisamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. Quando Ele nos abençoa, precisamos dar a Ele o louvor, a glória, a gratidão. Tudo que vem à nossa mão, nós precisamos de alguma forma usar isso para a glória de Deus. E nas horas das provações, nós devemos dar glória para Ele, porque Ele está no controle e Ele nos ensina em cada prova e deve ser glorificado em cada prova. A glória de Deus parece que ela ainda aparece mais ainda quando a gente está numa provação como filho de Deus e a gente decide honrá-lo, louvá-lo, exaltá-lo. Isso o glorifica ainda mais através da nossa vida, porque Ele já é glorificado, Ele é adorado. E o Salmo 150 mostra isso. É um convite, é um chamado, é uma expressão de louvor. E ele começa dizendo: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Ou seja, ele diz: louve a Deus em todo lugar. Nos céus e na terra, o nome dele deve ser glorificado. O salmista mostra aquela figura do coral do céu, que são os anjos e os seres que o Senhor criou para o louvor da sua glória, que habitam nos céus. O coral dos céus se une ao coral da terra. A terra e os céus, eles se unem para louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus em todo lugar. Não apenas cantar, mas louvá-lo no sentido de viver uma vida que o glorifique, que testemunhe dele e que aproveite as oportunidades para falar da palavra dele e apontar para ele. Como eu gosto de conhecer um ateu, porque é uma oportunidade de você semear a palavra de Deus e ministrar aquela vida, porque nós conhecemos a Deus não só de ouvir falar, nós conhecemos a Deus porque nós temos conhecido contemplando-o. Deus não é para ser estudado como um objeto inanimado, Deus é para ser contemplado, adorado, amado, reconhecido. Você não precisa sentir a presença de Deus todos os dias para glorificá-lo, você precisa reconhecer, Ele está presente, Ele é real, Ele é Deus, e louvá-lo porque Ele é digno em todo lugar. Glorifique o nome do Senhor. O ateu, no fundo, ele não consegue negar que Deus existe. Ele tenta negar que Deus existe porque ele tem medo deste Deus que ele não conhece e desse Deus não corresponder às suas expectativas. Geralmente o ateu é alguém ferido, frustrado,
às vezes com a paternidade, o pai humano dele, alguém que o feriu muito, e ferido também de ver o sofrimento humano e a maldade na terra, e diante disso ele fala, não é possível que Deus existe, por ele não conseguir compreender, ele prefere negar. Mas nós devemos glorificar a Deus em todo lugar, inclusive perto de ateus, não sendo alguém que jogue pérola aos porcos, falando o tempo inteiro, mas mostrando essas pessoas que o nosso Deus é vivo e real em nossas vidas. Louve a Deus em todo lugar. Segundo, o Salmo 150 também nos mostra que nós devemos não apenas louvar a Deus em todo lugar, mas nós devemos louvar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Várias vezes os Salmos mostram isso. Versículo 2, o Senhor diz, através da sua palavra, louvem-no por seus poderosos feitos, pela sua imensa grandeza. Louvem o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele faz. Se você esperar uma bênção, uma resposta, uma solução de um problema grave, para você começar a louvar e se alegrar em Deus, sinto te dizer, você é alguém que não conhece profundamente a Deus. Você está adorando a você mesmo. Você está adorando o seu próprio ego. Porque nós louvamos a Deus por quem Ele é, pelos seus poderosos feitos. Nós adoramos a Deus quando a gente não tem resposta. A gente adora a Deus quando Deus permite algo que a gente não esperava. Enquanto a bênção e a resposta não vem, a nossa alegria por Deus deve ser a mesma. A alegria, lógico, quando a gente recebe uma resposta, há um testificar, há uma confirmação interior que nos alegra, mas não podemos esperar que Ele faça algo novo para a gente começar a adorá-lo e louvá-lo. Louve a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Versículo 2 diz isso, seus poderosos feitos, mas também pela sua imensa grandeza. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é bom em todo tempo. O texto de Jó nos mostra isso de maneira tão clara. O diabo diz, ele te louva porque o Senhor está dando tudo para ele e está protegendo. O diabo não conseguia acreditar que a adoração era sincera de Jó. E Deus falou, pode ir lá, com um limite, mas você vai agir porque eu estou permitindo, mas com limites. E Jó continuou adorando a Deus. Ele diz, Deus seja louvado o tempo todo. Deus seja louvado, de tal maneira que incomodou até a esposa dele, porque ela falou, como que pode? Você está passando por isso, está louvando a Deus, porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. É impressionante que mesmo com um conhecimento parcial de Deus, ele era fiel e louvava a Deus. Você não precisa conhecer a Deus tão profundamente para ser fiel a Ele. É lógico, quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mas nós devemos ser fiel no nível de conhecimento que nós temos de Deus. Todo ser humano tem um conhecimento de Deus suficiente para honrá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. E quanto mais o conhecemos, mais maduros na fé nós ficamos. Mas a mulher de Jó tinha a fé que o diabo acreditava que Jó tinha. Ela estava bem, até que tudo começou a dar errado. Louve a Deus, amado, por quem Ele é e pelo que Ele faz. E você vai ser fortalecido por isso. Em terceiro lugar, o Salmo diz que nós devemos louvar a Deus de todas as maneiras e formas possíveis. É quando o salmista diz isso no versículo 3, louve com a trombeta, com harpa, com liras, com tamborins, com danças, com instrumentos, com flautas, símbolos sonoros. Alguém pode ler e falar, eu não sei tocar instrumento nenhum, então não posso louvar a Deus. É tudo que você puder usar para glorificar a Deus, use. Veja todas as coisas como oportunidade de louvar a Deus em tudo que você fizer. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor diz, tudo que você fizer, seja em palavra ou seja em ação, a Bíblia diz, fazei tudo em nome de Jesus, e dando a Ele graças por isso. Outro texto em Coríntios, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A maneira que você administra o seu tempo, o seu dinheiro, a maneira que você administra até o seu lazer, a maneira que você se relaciona com as pessoas, que você usa a internet, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Todo som que você emitir, até mesmo coisas simples, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Tratar as pessoas bem para a glória de Deus. Ser paciente na fila.
para a glória de Deus. Quando alguém te maltrata, você não revidar, para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, porque Ele é digno. Não é porque a pessoa ali merece, não é porque você quer, de alguma forma, mostrar que você é uma pessoa boa, não, a motivação é a glória de Deus. Quando a gente não está conseguindo fazer aquilo, é porque a nossa motivação está corrompida. Quando a motivação nossa é a glória de Deus, nós vamos matar a nossa carne, nós vamos renunciar ao nosso ego, nós vamos glorificar a Deus em todas as coisas que fizerem. Me lembro de um pastor que ele disse que ele foi com uma roupa e ele estava num determinado fast food, ele estava ali depois do culto, uma roupa social, alguém o confundiu com um garçom e falou: por favor, o senhor pode pegar o negócio para mim? Ele levantou na mesma hora e foi lá e pegou e serviu a pessoa. Pensaram que ele era garçom daquele lugar e ele perguntou: você quer mais alguma coisa? E a pessoa: não, obrigado. E daqui a pouco ele voltou para o lugar dele, sentou com a família e o pessoal olhou e viu que ele estava sentado e acharam estranho, foram lá e perguntaram para ele: o senhor é garçom? Ele falou: sou. Mas o senhor trabalha aqui? Ele falou: trabalho no planeta todo. Onde eu estiver, eu posso servir. Amados, se nós tivermos a consciência de que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, você vai perdoar rápido, você vai ver cada provação como oportunidade para glorificar mais a Deus. Mas se a gente não olhar para o Senhor, isso se parece, sabe o quê? Impossível, loucura. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus é que enche o nosso coração com essa capacidade. Eu sirvo a Jesus há 27 anos. E em 27 anos eu tenho entendido que isso é possível, mesmo nos momentos que a gente não consegue fazer da melhor maneira. E em último lugar, o salmista também nos ensina que nós devemos louvar a Deus por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Olha o que diz o versículo 6, como termina os salmos. Todo ser que respira, louve o Senhor. É óbvio que o texto está falando aqui que não só os homens, mas os animais, todo ser vivente deve louvar o Senhor, deve glorificá-lo. Parece que o texto está dizendo: onde há hálito, onde há vida, onde há respiração, há uma necessidade de louvar a Deus, porque Ele é que te deu o hálito de vida, o fôlego de vida. Foi Ele que te deu a capacidade de respirar. Você já viu alguém perdendo a respiração? Às vezes alguém saudável, de repente começa a perder a respiração, tem que ser internado, alguns não dá nem tempo. Sabe por que você está respirando agora? Porque a graça de Deus está soprando no teu coração, está soprando no teu pulmão. É o amor de Deus que faz você respirar, até o ímpio, até o ateu. Por isso o texto diz: se você está respirando, louve a Deus, porque Ele que te dá o fôlego de vida, Ele que te sustenta o tempo inteiro. Se você está enfermo, continue louvando a Deus, porque Ele te consola na sua enfermidade, Ele te sustenta. Louve a Deus enquanto você estiver vivo. Onde há vida, onde há respiração, deve ter louvor a Deus. Por quê? Por reconhecimento, gratidão. Seja grato a Deus pelo que você é, por quem você é, por tudo que você tem, mesmo que seja um momento difícil. Louve a Deus, porque você respira. Todo ser que respira. Há um salmo que chega a dizer: as crianças de peito já louvam a Deus, os animais já louvam a Deus. E lá em Apocalipse há vários textos de louvor dizendo que toda criatura nos céus, na terra e tudo que neles há vai louvar o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Os poderosos, os grandes, os mais maldosos e perversos do planeta, que já passaram pelo planeta, que ainda estão, um dia vão se dobrar e vão falar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas os filhos de Deus, que se rendem a Jesus por uma aliança com Ele, se entregam a Ele, fazem isso todos os dias da sua vida, porque eles reconhecem que o Senhor é digno. Que Deus nos abençoe e que os salmos sejam sempre inspiração para nós, para nos fortalecer, nos edificar, nos ensinar, nos consolar, nos encorajar. E lembre os irmãos que já falamos várias vezes, Salmos, realmente o livro de Salmos é o livro mais citado por Jesus. Por que será? Porque é revelação, não é só poesia, é profecia.
poético no sentido de linguagem, mas é profético, porque foi revelação de Deus para ser cantado um por um. São orações, são louvores que marcam e marcarão a história do povo de Deus até a volta do Senhor Jesus. Pai amado, obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra, nesse livro dos Salmos. Que a graça do Senhor nos fortaleça nessa manhã e nos tire da limitação do homem natural ou da resistência do homem carnal e nos transforme em homens espirituais que vão discernir espiritualmente a Tua Palavra, para que ela se torne vida em nós, para que ela penetre e faça separação de alma e espírito dentro de nós, e que a Tua Palavra nos leve à prática da obediência, do andar na Tua vontade. Pai, nos transforme em verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que adoram por quem o Senhor é, que adoram em todo lugar, que adoram de todas as maneiras possíveis, que adoram o Senhor enquanto viver, porque o Senhor é quem nos dá a vida, e o Senhor é quem nos espera e aguarda no dia da volta do Senhor Jesus, ou no dia que o Senhor nos chamar. Estaremos para sempre com o Senhor, se de fato permanecermos em Jesus e perseverarmos até aquele dia. Muito obrigado, Pai, te louvamos em nome de Jesus.